Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando se apenas a Igreja Católica poderia interpretar a Bíblia. E essa dúvida surgiu porque o catolicismo romano utiliza uma passagem para alertar os seus seguidores que não devem tentar interpretar a Bíblia sozinhos, sem seguir a interpretação dada pelos papas e concílios católicos. Mas não é o que o texto quer dizer efetivamente. O catolicismo já começa errado ao interpretar errado a sua própria passagem, que ele tenta usar como prova de que a interpretação deve ser apenas do catolicismo. Vamos ver a passagem que é usada com essa intenção. 2 Pedro 1, de 20 a 21, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Para a gente entender melhor essa passagem, vamos fazer um exercício de interpretação de texto, reescrevendo a passagem na forma de uma paráfrase, começando do versículo 21. Por ter sido a profecia produzida não por vontade de homem algum, mas falada por homens santos de Deus inspirados pelo Espírito Santo, nenhuma profecia da Escritura é originária de particular interpretação desses homens santos de Deus. Fecha aspas. Nessa leitura que eu fiz agora, a passagem está falando que esses homens santos não geraram a profecia ao seu bel prazer, mas eles estavam sob a inspiração do Espírito Santo, aquele que tinha a visão do todo na produção profética. Uma antiga lenda conta que alguns cegos que tocaram um elefante e tentaram interpretar o grande animal, acabaram errando, porque um tocou a sua perna e disse que elefante era uma árvore com um tronco muito grosso. O outro tocou apenas a orelha e disse que não, elefante era como um grande leque. Outro então tocou a tromba e deduziu que elefante era uma cobra gigante. Outro tocou a sua cauda e contestou, não, de maneira nenhuma, o elefante é um pincel, é apenas um pincel. Outro, com as mãos na barriga do animal, logo corrigiu o colega, dizendo que o elefante era um grande barco. Era o casco de um grande barco. Moral da história, nenhum deles estava certo, porque não eram capazes de enxergar o todo. Assim, ao produzirem a profecia em diferentes épocas e lugares, cada escritor da palavra de Deus contribuiu com uma parte do conjunto. A maioria deles, sem sequer enxergar o todo, ou sem que aquilo fizesse sentido para eles particularmente. É somente no contexto do conjunto dado pelo Espírito Santo que as coisas fazem sentido. Portanto, se a produção da profecia, ou a revelação, ou até como ela chegou até nós, não foi de particular interpretação, o entendimento da profecia também não pode ser particular, no sentido de ser entendida em parte e deslocada do contexto do conjunto, e não no sentido de dependermos de uma organização religiosa, como a Igreja Católica, para interpretá-la. A grande maioria das seitas e heresias surgiu porque alguém destacou uma porção da palavra de Deus, uma parte da palavra de Deus, e deu a ela uma importância particular e independente do conjunto. Fazendo assim, até uma verdade se transforma em erro. Na Segunda Guerra Mundial, os alemães criaram uma máquina para produzir mensagens em código que eram enviadas aos campos de batalha. Somente aqueles alemães, soldados alemães, que tinham a máquina, uma máquina semelhante, podiam decifrar as mensagens, porque ela lhes dava a visão do código como um todo. Os soldados aliados precisaram roubar uma máquina dessas para poder interpretar o que os alemães diziam. Este é outro aspecto da passagem. Aquilo que foi produzido pelo Espírito Santo só pode ser decodificado pelo Espírito Santo. Assim como aquelas mensagens dos alemães que eram produzidas por aquela máquina, eu acho que é Enigma o nome da máquina, se não me engano, só podiam ser identificadas ou traduzidas ou interpretadas pela máquina Enigma. E mais nenhuma outra coisa, nenhuma outra pessoa. Portanto, a passagem não fala da interpretação da profecia do ponto de vista do leitor, mas da interpretação da profecia do ponto de vista de quem a produz. Mas ela também fala da necessidade de se ter a visão do conjunto, o que só o Espírito Santo dá.
Ou nós estaremos tratando individualmente as peças de um quebra-cabeça sem termos a foto da tampa da caixa do quebra-cabeça, que é onde nós vemos onde cada pecinha daquela se encaixa na imagem completa. Portanto, não pode ser de particular interpretação mesmo a pecinha do quebra-cabeça sem uma visão da foto que vem na tampa da caixa.